Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Lagoa da Terra Reviva Plenamente, seu canal de saúde e bem-estar. Hoje vamos falar sobre a angústia e como ela afeta a nossa saúde mental. Ficar triste, preocupado e com raiva pelo que estamos vivenciando com a pandemia chega a ser até normal. Mas até que ponto esses sentimentos podem afetar ainda mais a nossa vida? Sobre esse assunto, vamos conversar com o psiquiatra Cândido Moreira, direto de São Paulo, médico no Hospital Einstein, referência no Brasil. Doutor Cândido, muito obrigada por receber aí a Lagoa da Terra. Olá, Letícia, eu que agradeço. É um tema muito importante de ser conversado hoje. Espero poder ajudar todos discutindo esse tema. Doutor Cândido, para a gente começar então esse tema, como identificar a angústia? A angústia, Letícia, é um sentimento natural do ser humano, né? Então, intuitivamente, a gente, de certo modo, é ensinado ao longo da vida. A maioria das pessoas consegue perceber esse sentimento, né, quando está angustiado. E do ponto de vista psicológico, ele é vivido como uma sensação de opressão, de você não ter saída, né? Muitas vezes com uma sensação vaga mesmo. A gente compara a angústia com a ansiedade, que a ansiedade tem um objeto muito específico. Então, por exemplo, tenho medo de acontecer uma coisa comigo, medo de pegar um avião, isso a gente associa com ansiedade. Na angústia, muitas vezes, esse objeto do medo, ele não é definido. Então, por isso que gera essa opressão, a gente fica um pouco perdido mesmo, no vácuo desse sentimento. Isso seria angústia do ponto de vista mais psíquico, né? E a gente pode perceber isso por meio do nosso corpo, do nosso comportamento? É corporal também? A separação que a gente faz de mente e corpo, ela só existe na teoria. Na prática, a gente vive de uma maneira única, né? Seja a mente e o corpo. No corpo, geralmente, a angústia se manifesta com essa sensação mesmo de opressão. Muitas vezes na região cardíaca, pode ser acompanhado ou não de um aceleramento do batimento cardíaco, né, que o médico chama de taquicardia. Às vezes na área gastrointestinal há um mal-estar, uma sensação de náusea mesmo. Pode haver um pouquinho de tremor, uma sensação de tensão muscular aqui, principalmente na região do pescoço, né? Esses são os sintomas físicos mais comuns. Uma coisa interessante é assim, que 15 a 20% das pessoas não sentem angústia. Tá? É uma resposta fisiológica, mas alguns corpos não respondem dessa forma. Então, por mais que ela passe por uma situação difícil, ela não experimenta angústia. Agora, quando a situação ela é persistente, como esta, né? Porque a gente está em meio a incertezas. Ora estamos isolados, ora não, então a gente está nesse período aí de angústia, a gente pode dizer isso. Mas até que ponto que é preocupante? Letícia, como eu falei no início, a angústia ela é normal, ela é esperada de todos nós seres humanos termos angústia. Porém, quando ela acontece de maneira frequente, né, diariamente, durante um período muito extenso, ela pode gerar alguns malefícios para a saúde, seja a saúde física ou mental, até mesmo uma doença mental. E aí ela começa a preocupar. Mas geralmente ela vai estar associada com outros sintomas. Só a angústia em si, né, a pessoa, Cândido, eu só tem angústia. Ela não traz outras queixas para mim numa consulta. A gente não vai considerar isso um problema psiquiátrico, propriamente dito. Talvez pode ser levado para um psicólogo, por exemplo, para ser acompanhado. Mas isoladamente ela não preocuparia tanto um psiquiatra. E como é que a gente pode melhorar esses sintomas? Para não ter esse sentimento, tem alguma coisa prática que pode fazer também no dia a dia? Letícia, como eu disse, assim, a angústia ela nasce muito em situações de indecisão. Igual você falou nesse período, porque muitas pessoas têm se sentido angustiadas e agora têm melhorado. Porque no início da pandemia a gente não sabia o que aconteceria, né? Se surgiria ou não uma vacina, se ela teria eficácia ou não, qual seria o risco do próprio Covid. Então, todas essas indefinições geraram muita angústia nas pessoas de maneira geral. Uma maneira simples assim da gente lidar com a angústia é simplesmente tirar um tempo, né, e sentar, refletir por que eu estou angustiado. Porque, como eu disse, a angústia vai surgir quando há uma indefinição. Mas se eu começo a refletir sobre isso, eu começo a definir o problema. Isso por si só já gera uma melhora da angústia. E dentro desse contato, a gente divide, tá? Várias coisas que a gente pode fazer, a gente pode aprofundar mais se você quiser, em dois grandes grupos. O primeiro grupo é solução de problemas, então identificar problemas e buscar soluções para eles, dividir esses problemas em fases, buscar ajuda, se for necessário, de outras pessoas. E um segundo grupo de soluções, a gente chama de aceitação, que é simplesmente eu aceitar aquela angústia como uma coisa normal, que eu não consigo resolver naquele momento. E aí,
técnicas de aceitação, existem algumas técnicas, eu também posso falar para você, se eu quiser que a gente aprofunde um pouquinho. É aceitar que vai passar. Exato. E isso exige uma reflexão. Assim, primeiro momento, aquilo precisa de uma ação minha, ou não tem como eu agir sobre ela, e eu preciso aceitar aquele momento, sabendo exatamente como você disse, vai passar, uma hora vai voltar ao normal. Eu tenho que refletir sobre isso, porque algumas situações exigem uma ação minha, em outras situações exige uma aceitação de fato, igual você disse. Essa consciência que uma hora vai passar, que as coisas vão voltar ao normal e eu vou ficar bem. Bem, a própria Organização Mundial de Saúde, ela recomenda nesse período pandêmico que as pessoas façam atividade física, que elas tenham uma alimentação boa, que elas pratiquem meditação e que durmam bem. O senhor, eu vou aproveitar essa pergunta, o senhor é especialista em sono. Até que ponto que o sono ele é importante no nosso organismo? Letícia, o sono é considerado uma necessidade básica humana, como se fosse alimentação, né? Então, se eu não durmo bem, praticamente todo o meu funcionamento mental é alterado. A minha concentração diminui, a minha regulação do humor, que é a capacidade que eu tenho de me acalmar, ela fica prejudicada. Então, eu tenho tendência a ficar irritado, a ficar mais nervoso durante o dia. Isso, no longo prazo, se eu mantenho assim, muitas noites de sono mal dormidas, eu posso ter mesmo um quadro depressivo, um quadro de ansiedade, por causa da insônia propriamente dita. Agora, quando a gente fala de saúde mental, existe até um certo... Tem pessoas que têm um certo preconceito quando a gente fala de saúde mental. Às vezes elas não falam realmente que elas estão angustiadas, elas têm medo de estarem em estado depressivo. Como lidar com isso? Como você acolher essas pessoas nesse momento? Letícia, isso que você disse, a gente usa o termo psicofobia, tá? Que é o medo, o preconceito que existe contra as doenças mentais. As doenças mentais, durante muitos séculos, elas não tinham tratamento, muitas vezes os tratamentos envolviam a pessoa ir para o hospital e ficar condenada mesmo para o resto da vida a viver dentro de um hospital. Então isso gerou muito medo, muito preconceito das pessoas. Então, assim, uma forma que eu vejo de normalizar isso é todos nós falarmos abertamente sobre os problemas mentais. A doença mental ela é muito frequente atualmente, quase 30, 40, em alguns locais chega a 50% das pessoas, ou seja, metade das pessoas em alguns ambientes estão com algum diagnóstico mental. Então, uma forma que eu vejo de ajudar esse acolhimento, primeiro nós mesmos sabermos disso. É super normal, é muito comum hoje em dia. Então, às vezes você acha que só está acontecendo com você, não, está acontecendo com muitas pessoas. Então, tem alguns exemplos práticos, assim, como que eu posso identificar? A gente começou a falar sobre isso, como identificar a angústia, mas como, assim, realmente prestar atenção nela e não deixar ela atingir, gerenciar a mente? Sim. Uma das formas é esse contato consigo próprio, eu saber como que eu estou, se eu estou me sentindo bem ou não. Quando eu não estou me sentindo bem, que aí tem a angústia que você disse, eu vou prestar atenção principalmente na minha parte física. Então, é interessante que nós estamos falando da parte mental, mas um fato que ajuda muito a entender como eu estou me sentindo é a minha parte física, propriamente dita. Se alguém quiser ler sobre isso, ver vídeos, hoje a gente usa o termo escaneamento corporal. É o fato de eu tomar consciência de como que está a contração do meu pescoço, como que está a minha frequência cardíaca, a minha tensão muscular. Quando eu tomo consciência disso, eu consigo perceber se eu estou angustiado, se eu estou ansioso, se eu estou com medo. Tudo isso vai me ajudar a ficar consciente se é necessário uma mudança. Agora, trazendo para a saúde mental propriamente dita, quando essa angústia já é um problema, já é uma doença, o que a gente vê assim na prática? A pessoa começa a ter dificuldade no sono, igual a gente falou, ela pode ter dificuldade de memória, de concentração. Ela nota, por exemplo, que às vezes uma coisa que ela gostava de fazer, ouvir uma música, comer determinado alimento, aquilo já não tem prazer mais. Então, quando isso começa a aparecer, a gente já pensa que pode ter um quadro mental associado. Já não é uma angústia normal, já tem uma coisa a mais. Então, vamos falar um pouquinho do sono, um sono reparador. Como é um sono reparador? O que ela pode fazer? Ela é dormir cedo? Vamos começar aí a dar, às vezes, até algumas dicas importantes para uma pessoa adotar uma rotina mais disciplinada. Letícia, o principal sinal que uma noite de sono foi bem dormida é a maneira como você acorda de manhã. Se você acorda
disposta, com energia, com vontade de sair da cama, isso mostra que você teve uma noite bem dormida. Né? A quantidade de horas, foi 5 ou 7 horas, ela não é tão importante. O importante é como você se sente ao acordar. Então, vamos pensar assim, se eu estou acordando, me sentindo cansado, o ideal é cuidar desse sono. Né? Você trouxe a questão, por exemplo, de ter rotinas de sono, então, o horário de acordar e dormir frequente, assim, mais ou menos estável, isso ajuda muito. Uma atividade física regular durante o dia, porque quando eu faço uma atividade física, eu gero uma pressão de sono, eu fico mais cansado quando eu chego à noite. A própria atividade intelectual também, então, por exemplo, se eu leio ou se eu faço trabalhos que eu gosto, que eu estou concentrado, isso vai me gerar um cansaço no final do dia e uma pressão mesmo para eu dormir. São dicas gerais. Uhum. Mas esse negócio de dormir aí, tem esse horário mesmo? Tem que ir para a cama mais cedo ou não? Tem gente que fala, eu com 4 horas de sono já está ótimo. Então, existem pessoas que dormem só 4 horas e ficam bem, tá? Mas não é tão comum. A gente tem que ver se ela vai conseguir manter essas 4 horas muito tempo e continuar bem. A média mais comum é de 6 a 8 horas. Esse é o horário normal. Agora, você perguntou a questão de dormir cedo. A gente tem um relógio biológico e o horário de dormir tem uma influência muito grande genética. Então, minha sugestão, descubram o horário que vocês durmam, que vocês se sentem assim, que aquele sono vem natural para vocês e tentem respeitar ele. Esse horário pode ser 9 horas da noite, pode ser 10 horas, pode ser 11 horas. E alguns pacientes chegam até ser mais tarde, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. O interessante é você descobrir esse horário e tentar respeitar. Tá? A maioria das pessoas dorme bem em torno de 9 a 10 horas da noite. O ideal seria dormir próximo desse horário, evitar, por exemplo, mexer em celular à noite, ou se for usar o celular, hoje tem a gente chama de filtro de luz azul, porque a luz azul ela prejudica a produção de melatonina, e alguns aplicativos tiram essa luz azul do celular. Então a gente consegue mexer no celular sem prejudicar tanto o sono. Uhum. É importante falar isso, né? Porque quando você está angustiado, aquela coisa sem motivação, aí de repente você vai lá e pega o celular e fica olhando o celular e perde, e aí você acaba dormindo tarde, o dia não rende, quer dizer, vira uma bola de neve. Exato. É Como isso? Exato. Como a gente está falando de angústia, imagina o seguinte, eu falei com você que a angústia está muito associada a situações que eu não consigo achar solução. Então, se eu dormir mal, a minha capacidade mental, cognitiva, ela piora naquele dia. Então, pode ser que ao longo do dia eu não consiga solucionar tantos problemas, acumule problema para mim, e eu fique angustiado e tenha dificuldade para dormir. E aí, eu dormindo mal, no outro dia eu vou ficar mais angustiado ainda, com mais problemas a resolver e, de fato, vai virando uma bola de neve, como você comentou. Então, o sono considerado uma base mesmo, né, para a nossa saúde mental. Uhum. Doutor Cândido, e como procurar ajuda? Há centros especializados que fazem atendimentos, inclusive gratuitos, para essas pessoas que se preocupam de alguma forma? Sim, Letícia. A questão da saúde mental ela é tão comum que ela não é considerada uma especialidade como as outras, por exemplo, a cardiologia, a endocrinologia. Hoje, o médico clínico geral, né, o médico de família, ele já tem formação para atender os quadros de saúde mental. Então, assim, o primeiro passo seria procurar um médico de família, na unidade básica de saúde próximo de casa. Algumas unidades, elas têm o núcleo que a gente chama de NASF, que tem psiquiatra, que tem psicólogo. Casos mais graves, a gente tem os CAPs, que tem atendimento gratuito, eles são considerados portas abertas, então você pode procurar o atendimento mesmo sem ter encaminhamento do outro médico, você vai ser acolhido, vai ser ouvido nas suas necessidades. Então são serviços gratuitos que quase todas as cidades no Brasil têm disponíveis. Uhum. Certo. Doutor Cândido, gostaria de pontuar mais alguma coisa sobre esse assunto de saúde mental que a gente começou a falar, né? Como essa angústia afeta e ela pode se agravar se as pessoas não prestarem atenção, né, nos sintomas do corpo e da mente. Sim, Letícia. Eu gostaria de acrescentar, reforçar o que nós falamos, que a angústia é um sintoma normal do ser humano, todos nós temos angústia, porém, quando ela está em excesso, ela pode virar um problema e a nossa mente ela pode adoecer de fato. Assim como eu tenho um problema de coração, eu preciso de procurar uma ajuda, um problema de tireoide, eu preciso procurar uma ajuda, eu posso ter um problema mental de fato. E aí não é só mais força de vontade, né, o querer. Já está além disso. Eu preciso, muitas vezes, seja de um medicamento ou de um apoio de um psicólogo para me ajudar nessa recuperação. E o ideal, assim como nos outros quadros da medicina, a gente procurar antes de adoecer. Eu senti que eu estou começando a ficar mal, eu procurar ajuda, não esperar ficar um quadro tão grave. Na vida real hoje, por causa desse preconceito que você me citou,
é muito comum de receber pacientes muito graves. Eles esperam, às vezes, 5, 10 anos para procurar ajuda. E assim como nas outras áreas, o ideal é procurar bem no início mesmo. Muito obrigada, doutor Cândido, pela sua disponibilidade e, e até a próxima. Vamos falar muito mais aí sobre esse assunto também e outros, né, relacionados à saúde mental. Obrigado, Letícia. Eu que agradeço o convite. Gente, se cuidem e até a próxima.